E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, tudo bom? Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui no nosso Instagram Safety for Me, no nosso horário já tradicional, 18 horas, segunda-feira, para a gente continuar a nossa série aí de falando sobre segurança, conversas sobre segurança do paciente. E hoje vou receber uma convidada muito especial, uma amiga, uma colega de trabalho com quem eu venho convivendo nos últimos meses aí, a Alessandra Sonda. A Alessandra, ela é gerente de serviços próprios e de inovação da Unimed Erechim e tem um monte de coisa para contar para a gente. Assim, já vi que ela está por aqui. Deixa eu chamar ela aqui, vamos ver se a gente consegue conexão. Vamos ver se a Alessandra está vindo. Tá conectando, tá vindo. Opa, chegou! Oi, Salvador. Como é que tu tá? Bem, e você? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Pô, recebi um monte de mensagem. Nem te falei para não te deixar nervosa, mas recebi um monte de mensagem no privado aqui. Ah, que Ai, legal, a não, Alessandra vai falar e tal. Super bacana. que barato. Tá todo mundo com É, muita expectativa e eu mesma estou aí com bastante expectativa em relação ao nosso encontro, à nossa live. E eu tenho certeza que será uma experiência incrível para todos nós. que legal. É legal fazer essa mobilização da turma, né, Ali? Porque a gente tem feito um trabalho tão legal aí com a turma, tanto na transformação digital, como com as questões ligadas à segurança do paciente, ali no núcleo do hospital, né? Então, acho que tem Exato. bastante coisa para a gente falar, para divulgar para as pessoas, porque às vezes a gente trabalha e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Acho que essa é uma oportunidade ímpar da gente falar um pouco sobre isso, né? Exatamente. É uma oportunidade e, assim, um momento que as pessoas também ainda estão sedentas pelas informações em relação à segurança do paciente. E Uhum. nesse momento, assim, com tudo que a Unimed Erechim está fazendo, é uma excelente oportunidade de a gente também estar contando para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento o que nós estamos fazendo aqui na nossa Unimed. Então, assim, não tenho dúvidas que será um excelente momento, uma excelente Que oportunidade. legal. Bom, vamos começar, como diz o outro, vamos começar do começo, né? Sim, As pessoas não têm ideia, né? Eu sou do sistema Unimed, eu sei da importância da Unimed Erechim aí na região, né? E eu acho que a primeira coisa que eu ia te perguntar era se tu pudesse contar pra gente, assim, pra gente que tá te ouvindo, qual é o tamanho da Unimed Erechim, quantas vidas vocês têm em cobertura, quantos beneficiários estão aí ligados à Unimed Erechim, tem hospital próprio, não tem, tem serviços próprios, quantas cidades, enfim, dá uma passada geral para a gente entender o tamanho da importância da Unimed Erechim aí para a região, por favor. Deu uma travadinha, eu acho, né? Perdemos um pouquinho da conexão aqui com a Alessandra. habitantes. Tá. Tá nos ouvindo? Deu uma travada aqui, deu uma congelada. Se tu puder começar de novo, eu te agradeço. Não tem problema, eu vou repetir, tá? Tá. Então, assim, só gostaria de falar também, de contextualizar onde fica Erechim, se tu me permitir. Uhum, Que claro. fica no sul do país, mais especificamente no norte do estado do Rio Grande do Sul, e nós temos aí em torno de 105 mil habitantes. A nossa Uhum. área de atuação, ela contempla aí 35 municípios, totalizando em torno de 230 mil habitantes, né? Nessa nossa Uau. área de abrangência, de atuação da Uhum. Unimed Erechim. Uhum. E falando da Unimed Erechim, então, nesse contexto, eu gostaria de ressaltar que nós Deu uma travada de novo. ouvindo, está nos ouvindo? Agora eu tô te ouvindo melhor. Se deu uma travada, eu não sei se é a minha rede ou é a tua, mas vamos adiante. Vamos. Tá. Coisas de E Instagram. não tem problema, é assim É, mesmo, né? Quem vamos faz assim, adiante. ao vivo. Isso aí. Então, assim, a Unimed Erechim, ela é a primeira do Rio Grande do Sul. Olha que orgulho pra Que gente, legal, né? né? É. Em outubro, nós vamos completar 49 anos, Uau, né? que E já legal. vamos começar com uma programação específica dos 50 anos da Unimed, a partir de outubro.
E a Unimed Erechim, então, nós temos hoje mais de 200 funcionários, 200 colaboradores, e conta aí com o apoio de 243 médicos cooperados. E nós prestamos assistência, então, para mais de 21 mil beneficiários, que é a nossa carteira. Uau! Né? E garantimos essa assistência nos nossos 7 serviços próprios, Salvador, que são eles: o Hospital da Unimed, o Centro de Diagnóstico por Imagem, o Laboratório de Análises Clínicas, uma clínica de fisioterapia, a saúde ocupacional. Nós temos 3 farmácias no momento e a medicina preventiva. Dessa forma, ainda com mais 93 prestadores, nós criamos uma rede de assistência para os nossos clientes e garantimos assim, então, né, a segurança do nosso paciente na questão de assistência, primando sempre pela excelência e seguindo o que a ciência nos diz. Que legal. Então, a base principal da Unimed Erechim é rede própria, então, pelo que tu está dizendo. Tem essas unidades próprias todas aí na região de Erechim, mas, claro, tu tens apoio de rede porque a área de cobertura dos municípios é muito grande. Exatamente, exatamente. Mas nós conseguimos garantir, por meio dos nossos serviços próprios, aí, assistência a quase todos os nossos clientes, os nossos beneficiários. Que legal. Ali, me conta uma coisa, assim, o Covid chegou em Erechim ou não chegou em Erechim? Porque tem muito lugar do interior que a gente sabe que tem aí perto, né? Foi Passo Fundo que teve pico, né? Teve outras regiões aí mais para o outro lado ali, a região de Lajeado também, principalmente a questão dos frigoríficos e tal. A gente soube que teve, enfim, picos de incidência, né? Uns hotspots que a gente chama, né? Conta para nós. Sim. Como é que foi na região aí? Chegou o Covid ou não chegou o Covid? Sim, o Covid chegou na região. Hoje, os dados oficiais do dia aí, então, são de 321 casos confirmados, né? Então, já faz parte da nossa realidade. Mas eu acho que vale a pena ressaltar, Salvador, que Erechim se organizou muito bem para assistência. Nós temos, assim, nós organizamos uma estratégia e um planejamento, né, na nossa cidade. A Unimed Erechim faz parte de um comitê municipal e juntamente aí com os 2 hospitais, o Hospital de Caridade e a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, nós estamos organizados para assistir, então, esses pacientes. Esses 2 hospitais, eles servem na nossa cidade como referência para pessoas com sintomas, sinais e sintomas, né, suspeitas e também confirmados de Covid. O Hospital Unimed, nesse planejamento, nessa estratégia, ele serve como retaguarda. Então, aqui no nosso hospital, nós atendemos todas as patologias crônicas que continuam existindo e que precisa de assistência. Então, nós conseguimos manter aí um suporte secundário nessa estratégia. Por óbvio que o nosso hospital passou por diversas modificações, né? Porque isso é muito dinâmico. Claro. Então, a gente teve que iniciar com novos protocolos, mudar a rotina. Nós acionamos diversos mecanismos de contingência, né? E nós, enquanto Unimed Erechim, também organizamos um comitê de crise específico para tratar o Covid. E nós abrimos 2 frentes nesse momento, Salvador, assim, uma pasta voltada para assistência à saúde, uma pasta de saúde, e a outra pasta voltada, então, para a saúde econômica da instituição. Entendi. E dessa forma, nós nos organizamos e criamos diversas estratégias para garantir aí a sustentabilidade do nosso negócio e garantir a segurança de assistência para os nossos pacientes. Perfeito. Né? Então, a gente montou essa estratégia e a gente tem tido, assim, obtido êxito, sabe? A gente está muito feliz com o resultado que nós estamos tendo enquanto Unimed Erechim. Que legal. Eu fico feliz, né? E não podia ser diferente, né, Ali, assim, porque a importância que a Unimed Erechim tem do ponto de vista de saúde suplementar da região, né? Fazer um plano que não tivesse envolvido dentro do setor público, né? Que não tivesse envolvido com os hospitais públicos e um atendimento geral à população, né? Não faria sentido, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar também... Desculpa, pode falar.
A gente também, Salvador, fortaleceu a nossa forma de se relacionar com as pessoas, né? Uhum. Então, eu só gostaria de dizer assim, como que a Unimed Erechim está nesse momento trabalhando com os seus clientes, sejam Uhum. eles clientes de plano empresarial, né? Ou de plano familiar, né? Onde a Tá. gente também tem um tratamento individual. Nós criamos uma rede assistencial, um monitoramento. Nós temos profissionais, uma equipe multiprofissional que faz contato diário com os nossos Ah, que beneficiários. Sim. legal. E aí a gente consegue, então, repassar informações em relação às medidas preventivas, bem como informações em relação à alimentação, atividade física, à assistência médica. Então, nós estamos diariamente em contato com essas pessoas, e aí nós também conseguimos eleger eles, né, de acordo com o grau de necessidade, Uhum, e aí uhum. fazendo um tratamento muito específico de acordo com a necessidade de cada cliente. E para as pessoas jurídicas, então, que são os nossos clientes de empresa, nós criamos aí toda uma retaguarda para auxiliá-los por meio da nossa saúde ocupacional, passando Uhum. informações em relação à saúde do trabalhador, em relação à saúde mental, em Uhum. relação às informações do próprio Covid, porque as empresas também precisam de informações adequadas, coerentes, né, informações seguras, vamos dizer Que assim, que é o que a legal. Unimed tem aí na cidade. Que legal. Puxa, parabéns. Não sabia. Eu sabia que vocês estavam fazendo bastante coisa, mas eu não tinha ideia do tamanho de. Porque realmente vocês foram adiante, né? Esse contato individualizado para cliente, pessoa física, e também dando esse suporte todo para as pessoas jurídicas é extremamente importante, né? Tu E olha só, pode só falar. para completar, a gente também faz live para eles, Olha que tá? Tanto para pessoa. legal. A gente tem live todo dia, às Uhum. 16 horas, passando exercícios para os nossos clientes, que Olha que são o nosso legal. monitoramento, e fizemos live específica também com os nossos médicos cooperados, né? Para onde eles passam informações de saúde semanal para a população em geral, então a gente consegue atender aí todos os públicos, né? Uhum. Passando uma informação adequada, correta, baseada em protocolos e, Uhum. enfim, o que a gente faz aí no sistema Unimed, que é sempre muito seguro, né? Muito legal, sensacional saber. Disso, a região de Erechim chegou a adotar aquelas medidas de isolamento mais sérias, tipo fazer home office para todo mundo, enfim, restrição, isolamento social mesmo. Isso chegou a acontecer na região, Ali? A gente também teve essas medidas restritivas, sim, né? Uhum, Muito de acordo com a realidade de cada serviço, a gente tem todas as modalidades. Eu acho que a uhum. gente não pode dizer que todo mundo fez home office, mas a gente pode Ah, dizer que a gente tem isso também, né, no portfólio aí das jornadas. O home office, a gente tem a redução de carga horária, né? A uhum, cidade teve um pouco de tudo, assim, de acordo com a atividade que o setor realiza, uhum, né? uhum, E uhum, também tivemos, sim, momentos onde a gente teve uma paralisação um pouco mais intensa, assim, mas uhum. agora nós estamos tendo, assim, um retorno consciente, vamos chamar, né? Um retorno consciente para as atividades diárias. Legal. E as pessoas respeitam, Ali, as pessoas estão usando máscara na rua, estão mantendo o distanciamento social entre uma pessoa e outra. Sabe por que eu insisto isso nas perguntas? Porque assim, eu tenho ouvido alguns colegas falar, um deles, por exemplo, é o Alexandre Zavascki, né? Um cara que é infectologista, um cara que eu respeito demais aí, é um cara que entende bastante sobre isso, né? E ele hoje, ontem ainda eu estava vendo uma entrevista dele no Facebook, muito preocupado ainda com esse retorno às atividades, principalmente porque agora está se aventando a possibilidade do retorno à escola das crianças, né? Então, e ele Sim. estava muito preocupado da gente fazer isso exatamente agora que o inverno está começando, né? E disso descambar, né? Da gente ter daqui a pouco um recrudescimento, porque a preocupação que ele tinha era das pessoas não estarem cumprindo exatamente as etiquetas de distanciamento social e utilizando máscara e tal. Como é que isso funciona na região? As pessoas estão cumprindo, assim, está sendo legal essa experiência, não? Eu acho que sim. Por óbvio, né, Salvador, que a gente tem um pouco de tudo, né? A Uhum, gente uhum, tem um percentual da população que acaba não utilizando as medidas,
Mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar, assim, que a maioria das pessoas, ou a massa, está, sim, utilizando as medidas preventivas, está se cuidando, usando máscara, né? Aqui na Unimed Erechim, por exemplo, nós temos aí um protocolo específico para isso. Ninguém circula dentro da operadora sem máscara. A gente estimula em todos os andares e todos os setores o álcool em gel, o distanciamento. Nós temos aqui todas as medidas, né, de prevenção e protocolos específicos para os funcionários, onde também eles podem estar replicando em casa e auxiliando até mesmo as suas famílias com isso, né? Por exemplo, o colaborador na Unimed Erechim, antes de sair de casa, ele utiliza de uma autoavaliação, onde ele faz essa avaliação e depois, ao chegar na instituição, ele passa novamente por uma triagem, respondendo mais alguns questionamentos, é aferida, a gente mede a temperatura, verifica a saturação, né? Ele passa aí pelo álcool em gel e só depois ingressa para o trabalho. Um acompanhamento específico da nossa saúde ocupacional com todos os nossos colaboradores. Dessa forma, a gente garante e assegura para os clientes que são atendidos aqui na Unimed Erechim, né, que eles estão sendo atendidos por colaboradores que estão em condições, claro. Que estão em condições e que não têm a doença, enfim, Perfeito. Né? Muito legal. Olha, parabéns. Eu não sabia que era tão denso assim, todas as medidas, as preocupações. Aí sabia que vocês estavam trabalhando forte, mas não tinha noção aí do tamanho do projeto aí. Posso mudar um pouquinho de pauta, não? Claro, fica à vontade. Vamos falar de outras coisas, senão fica só o Covid, fica só essas coisas, assim, as pessoas querem saber demais, né? Sim. Então, eu vou contar uma historinha para as pessoas, assim, que eu e tu entramos em... Na verdade, a gente começou a conversar a primeira vez, acho que faz uns 3 ou 4 meses atrás, que a gente voltou se encontrou pelas redes aí, e tu me procurou para a gente dar um apoio para vocês num programa chamado Innovation, né? E aí eu comecei a estudar para ver o que era o Innovation de vocês e ver que vocês estavam envolvidos num projeto interessante de inovação, de transformação digital. O ano passado, inclusive, tive a oportunidade de ir com o Alcides e com o Elcio, o Dr. Alcides, que era presidente, né, e o Dr. Elcio também, que é um dos diretores, aí nós fomos juntos pro Vale, né, na missão no Vale do Silício, enfim. Conta pra gente um pouquinho, né, essa jornada de transformação e depois nós vamos fazendo um bate-bola das coisas que nós estamos inventando moda aí junto, né? Me conta pra gente o que é o programa Innovation, como é que ele aconteceu, qual foi a ideia que vocês trouxeram pro mercado aí? Eu conto sim, é um prazer falar do Innovation, porque a gente tem muita alegria em contar como funcionou, né? Então, em 2019, nós iniciamos um projeto que a gente denominou, né, deu um nome aqui na Unimed Erechim de Innovation Day. É um programa, um projeto que visa aí inovar em saúde, que é o nosso negócio, né? E essa inovação em saúde, então, se concretizou da seguinte forma. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Regional Integrada Campus de Erechim, que é a URI Erechim, é uma universidade, e com o suporte da Iretzbio de São Paulo, que é a incubadora de startups do Hospital Albert Einstein, nós criamos uma metodologia, né? E nós, em cima das dores que foram levantadas pela Unimed Erechim, num período de 5 meses, nós capacitamos os alunos, né? Os alunos da universidade, e eles então se transformaram em startups. Né? E essas startups, então, tinham como objetivo a busca por soluções das dores. E nesse período todo, nós tivemos, então, acadêmicos, professores, colaboradores da Unimed, os nossos dirigentes, né? Auxiliando na construção das soluções. E aí foi trabalhado durante todo esse tempo. E numa noite, em outubro do ano passado, mais precisamente no dia 24, então se legal. O Innovation Day, onde nós apresentamos essas soluções em saúde, né, para mais ou menos 400 e poucas pessoas. E aí nós tivemos também nessa noite a presença de duas grandes lideranças na inovação. O doutor Leonardo Aguiar e o Cláudio Terra. Né? Eles também falaram de inovação em saúde. E as startups puderam apresentar, então, os seus protótipos, as soluções que eles imaginaram para a Unimed Erechim.
Foi um Que evento legal. muito bacana, né? Foi a primeira edição. E nós Uhum. temos aí no nosso radar, então, uma sequência, uma segunda edição para o próximo ano. Que legal. E aí a gente começou a conversar, né? Vocês me convidaram para dar uma ajuda esse ano para a gente montar o Innovation, e aí veio o Covid. E aí, Exato, aí nos quebrou as pernas, né? Não conseguimos fazer as coisas. Nós ainda não exato. desistimos, né, Ali? Talvez fazer tudo pelo Zoom. Tem que convencer o Dr. Elcio, o Dr. Luiz Felipe. Acho que eles estão nos ouvindo aí, né? De repente a gente Eles convence estão, eles. com certeza. De repente a gente convence eles a fazer uma jornada toda digital. Imagina que legal a gente fazer um Innovation no segundo semestre, botar todo mundo no Zoom. O Zoom dá para dividir em salas, a gente fazer World Café, enfim, mas esse é um outro assunto aí, né? Sim, Que legal. acho que sim, acho que na verdade tudo pode, agora como a gente está inovando, né, na forma de trabalhar e na forma de fazer, essa pode ser a solução mesmo para o Innovation, para a continuidade do Innovation no ano de 2020, né? É isso aí. Vamos ver, tá? Ele está dentro do mapa lá da transformação digital, né? Vamos ver se a gente consegue, Tá, de repente, evoluir, né? sim, Mas ele tá... eu queria que tu contasse outras coisas. Eu separei, tem vários tópicos aqui que eu gostaria, que eu acho que vale a pena tu falar, porque às vezes a gente fica falando só de inovação e as pessoas ficam na cabeça, né, da coisa do digital, de trazer só tecnologia e tal. Mas eu, pessoalmente, quando eu comecei a conhecer a Unimed Erechim de uma maneira mais profunda, eu vi uma série de projetos que vocês tinham aí dentro e que, para mim, são extremamente disruptivos, né? Então, assim, ó, o primeiro deles que eu gostaria que tu comentasse um pouco eu sei que vocês têm um programa de valorização do cooperado que é bastante interessante, aonde o cooperado ele é avaliado, né? Então, assim, isso aí para mim, assim, porque hoje a gente sabe, né, que uma das coisas que realmente pode mudar o mercado é a avaliação do usuário, né? É a experiência do usuário, é a experiência do cliente, e essa experiência do cliente é que vai fazer com que os serviços realmente melhorem, né? E eu vejo Sim. muitas Unimeds, e não só Unimeds, eu vejo outros setores da saúde com bastante dificuldade de adotar esse tipo de política, né? Diz, os médicos não querem ser avaliados, não. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais profundamente com vocês, eu vi que vocês têm um programa de valorização do cooperado, né? Então, se tu pudesse dar Sim. uns highlights, assim, de como funciona esse programa, para a gente entender um pouquinho. Sim, olha só, Salvador, eu acho que eu só gostaria de iniciar a fala em relação aos cooperados fazendo um agradecimento em nome da Unimed Erechim, porque em momento de pandemia, os nossos médicos cooperados permaneceram atendendo os Que nossos legal. clientes o Uau. tempo todo. Por óbvio que eles tiveram que se utilizar das medidas preventivas, Claro, né? O claro. distanciamento, o espaçamento entre as consultas, as Uhum. próprias secretárias utilizando dos equipamentos de proteção individual, tudo isso eles seguiram, Que né? legal. Mas o mais importante é que eles continuaram atendendo a necessidade dos clientes. E Compromisso, né, dessa Ali? forma, Compromisso, né? o compromisso do médico Muito cooperado em legal. relação ao cliente e dessa forma assegurando para o nosso Uhum. cliente a assistência. Uhum. Então, isso para nós foi muito importante, porque ele conseguiu dar o suporte e o Uhum. atendimento. Então, é um motivo de muita Sensacional. satisfação. Olha, muito, muito Exatamente. legal. Parabéns aí aos colegas da Cooperados da Unimed Erechim. Muito legal saber. E falando da ferramenta, então, do programa de valorização do médico cooperado, ela funciona da seguinte forma. É uma plataforma, e essa Uhum. plataforma ela é composta por eixos, né? Uhum. Onde a gente observa, então, onde a gente levanta quesitos em relação ao desempenho do médico cooperado, em Uhum. relação à educação continuada do médico cooperado e em Uhum. relação à participação do médico cooperado em eventos, atividades e outras, e diversos, né, da Unimed. Uhum. Essa composição desses três eixos faz com que os médicos eles sejam reconhecidos, Uhum. porque eles vão ganhando pontos, Salvador. Ok. E aí, essa pontuação vai classificando eles em bronze, prata e ouro. E assim, por óbvio, o reconhecimento. Então, é dessa forma que a gente também valoriza o trabalho médico e estimula a boa prática médica. Mas não houve assim, vou te perguntar, não é uma saia justa, né? Se tu puder contar pra gente, as experiências que eu tive com os cooperados em relação a isso no início foram muito difíceis, sabe? Porque uma vez a gente tentou fazer isso na Porto Alegre e eu recebi vários telefonemas de colegas me dizendo:
Ah, agora então eu sou que nem Uber, tu vai me avaliar com estrelinha, né? Se eu sou bom ou se eu sou ruim. Eu tenho 20 e tantos anos de experiência e tal, então, enfim, havia um certo receio até das pessoas com essa questão de um sistema de avaliação, né? Vocês devem ter enfrentado alguma coisa parecida com isso por alguns colegas, certamente. Claro que sim, né? Quando a gente inicia uma prática como essa, né? Uma prática que avalia o desempenho, por óbvio que a gente também teve algumas restrições no início. Esse Uhum, programa já tem aí em torno de 4 anos uhum, e algumas resistências, mas que graças a Deus e ao posicionamento da nossa diretoria, né? E ao uhum, esclarecimento, e sempre de uhum. uma forma muito transparente, dizendo que isso não era para punir, isso é para acompanhar Que legal. desempenho, né? Uhum, Então, dessa forma, a gente também conseguiu elucidar essas uhum. dúvidas e, com isso, dirimir esse desconforto que em algum momento teve, sim. Mas Que hoje, graças a legal. Deus, funciona muito bem. Isso, tu tocasse, acho que em dois pontos aí que são, né? Primeiro é o posicionamento da liderança, né? Então, assim, a diretoria, o conselho tem que estar muito forte em relação a isso, no sentido de calçar mesmo, de ser o sponsor de um projeto como esse, né? E Exatamente. a segunda coisa é a transparência, né? De mostrar dados para as pessoas, compartilhar de uma maneira realmente honesta e transparente, as pessoas acreditam, né? Entendem que é para o melhor da cooperativa, que é para o melhor da É. empresa, né? Muito legal. Esse é o nosso posicionamento e a gente acredita que Uhum, esse sempre vai ser o melhor caminho, com né? O certeza. da transparência, né? Mesmo que eu, em algum momento algum assunto traga o desconforto, mas sempre assim mostrando os dois lados e clareando, a gente tem a certeza que isso sempre traz resultados satisfatórios. Que legal, muito bom. Eu anotei uma outra coisa assim que eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Eu nas minhas Sim, andanças aí conheço relativamente bem o sistema Unimed e uma das coisas que me chamou muito a atenção também na Unimed Erechim é que vocês têm farmácia própria. sim. Alessandra, isso assim dentro do sistema Unimed, eu conversei com muita gente a respeito sobre ter farmácia própria ou não, né? E isso é realmente bastante discutível assim dentro do sistema. Tem gente que defende, tem gente que não defende. E pelas informações que eu coletei contigo, vocês têm uma experiência bastante interessante, porque vocês já estão com 3 unidades de farmácia própria, né? Sim, Como é que sim. funciona isso? Quando é que vocês começaram? O cliente ele tem benefício? Conta, ele prefere ir na farmácia? Como é que funciona isso aí? Ok. Na verdade, então, a gente já tem farmácia há 28 anos. Olha só, imagina. Quase metade, mais da metade da idade da Unimed você já tem farmácia. Exatamente. Que E legal. a farmácia, então, o negócio farmácia, ele surgiu porque a Unimed Erechim entendeu que a farmácia está inserida no contexto, né, nesse Uhum, negócio e nessa relação médico-paciente. E uhum, com isso, então, a gente passou a contar com farmácia, então, e ela foi criada para beneficiar tanto os médicos cooperados, como os clientes, bem como os colaboradores. E tem uma coisa muito interessante na nossa farmácia que a gente busca, assim como em todos os outros serviços, o atendimento ético. O que eu uhum, quero dizer com atendimento ético nas farmácias especificamente? A gente respeita muito a prescrição do médico assistente. uhum, Então, a gente não faz troca de medicamentos sem a autorização do mesmo, né? uhum. Então, dessa forma, os médicos têm segurança nas nossas farmácias, eles Perfeito. indicam a nossa farmácia, porque eles sabem que o que ele vai prescrever, nós vamos vender nas farmácias e só não iremos vender se a gente entrar em contato com ele, né? Uhum, uhum, A nossa farmácia, ela basicamente vende medicação referenciada, né? Que são os nossos uhum, medicamentos de referência. Isso, uhum, assim, na sua maioria, prevalece a venda de medicamentos referenciados e também medicamentos genéricos na sequência. Então, a uhum, procedência da nossa medicação é algo que a gente prima pela qualidade, pela excelência, né? E uhum, isso nos dá segurança no atendimento e aumenta também, de alguma forma, a nossa reputação junto ao cooperado, sabendo que ele tem confiança no nosso serviço. Lá uhum, na nossa farmácia, nós também contamos com um programa de atenção farmacêutica. O nosso cliente, então, é inserido nesse programa de atenção farmacêutica
E por meio dos nossos farmacêuticos que são capacitados, eles então auxiliam o beneficiário a ingesta de alimentos e líquidos junto com o medicamento, como por exemplo, você deve tomar esse remédio às 8 da manhã antes do café, depois do café, não pode tomar leite. Não... Então a gente consegue fazer de uma forma simples, com uma linguagem muito adequada, auxiliar nessas questões que são fundamentais São questões que parecem simples, né? Mas assim, no dia a dia de uma pessoa mais humilde, que não tem um entendimento, faz toda a diferença, né? Exatamente. E com isso nós também conseguimos ser muito mais próximos do cliente e entender a necessidade que ele tem nesse momento, que é usar uma medicação adequada, correta, ingerindo aí a substância adequada, como água, leite, enfim, antes ou após a refeição, que faz toda a diferença que nós sabemos aí, né, para a absorção do medicamento. Então a gente respeita o médico, a gente respeita o cliente e também com isso consegue aí proporcionar a toda a população descontos incríveis e grandes promoções, facilitando a aquisição do próprio medicamento. A farmácia ela é aberta ao público em geral, tu não precisa ser só cliente da Unimed Erechim. Exatamente, exatamente. Não precisa ser só cliente. Tá. Provavelmente, eu imagino que o cliente Erechim, obviamente, ele tem programas diferenciados justamente porque ele é cliente da Unimed Erechim, então ele tem algum benefício em relação a isso. Exatamente, benefício de acompanhamento, de descontos, enfim, né? Essas questões que o cliente da Unimed, por óbvio, por ter Unimed, claro, né, consegue se beneficiar com isso. Que legal. Vocês já tem 2 e estão abrindo a terceira, é isso? Nós temos 3. Vocês já tem 3. Nós temos 3, 2 em Erechim e uma em Getúlio Vargas, que é um município próximo daqui. Entendi. Que legal. Olha, isso é uma das coisas que eu acho que tem que ir muito, vocês certamente já levaram isso, né? Mas para esses eventos do Sistema Unimed, né? Compartilhar essas boas práticas aí, porque olha, é sensacional isso aí, são experiências muito vitoriosas, né? E que tem muita gente aí que está, né, tentando inventar a roda e tem um monte de exemplo dentro do sistema para a gente aproveitar, né? É muito legal, parabéns, olha. E sem falar que dessa forma, né, a gente consegue ter uma interação muito bacana dos profissionais farmacêuticos, né, passando essa orientação e fazendo a educação em saúde para o nosso cliente. Então, o programa de atenção farmacêutica ele é muito bacana e traz resultados significativos aí para toda a população. Que legal. Vamos falar um pouquinho do hospital agora? Vamos, bora. Bora. Então, conta um pouquinho do hospital para nós. O hospital tem em torno de 60 e poucos leitos, se eu não me engano, né? Tem alguma coisa assim, tem unidade cirúrgica. Me conta um pouquinho da estrutura do hospital aí. Ok. O Hospital da Unimed Erechim conta com 35 leitos no total. Né? São 22 leitos clínicos e cirúrgicos. Nós temos 3 salas cirúrgicas, né? E nós temos um ambulatório regulado onde a gente atende, então, com uma unidade onde a gente traz aí no ambulatório regulado os princípios da atenção integral à saúde. Tá? Nosso hospital é um hospital completamente diferenciado no atendimento humanizado, na estrutura, na tecnologia. Né? Nós contamos aí com questões importantes em relação à assistência, à segurança da assistência, juntamente com o núcleo de segurança do paciente, né? Já adentrando um pouquinho no tema, aonde a gente preconiza aí e promove uma cultura de segurança. Né? As nossas rotinas todas, elas visam aí mitigar, reduzir, então, os riscos relacionados a isso, né, Salvador? Já está nos acompanhando e sabe disso. Nós trabalhamos com questões importantes aí no nosso hospital, como, por exemplo, a musicoterapia, legal. Né, a aromaterapia, né, a presença dos familiares, a presença física dos familiares, que neste momento está sendo substituída por um robô. Olha, né? aí. Nós temos aí um incremento da tecnologia nessa parte de relacionamento e a gente está trazendo a pegada da inovação, então, onde um robô ele faz a interface juntamente com o paciente acometido no leito, fazendo, então, videochamadas, proporcionando aí com que o cliente que está internado, que neste momento de pandemia
não pode receber visitas, né? Interaja com o seu familiar por meio de videoconferência. Então, pode falar. Não, eu ia te dizer que é impressionante que antes da pandemia a gente já tinha essas tecnologias aí, mas a gente não estava usando, né? Agora estamos usando tudo, estamos usando aqui Instagram, estamos usando home office, né? Tem reunião de conselho, eu sei, esses dias nós fomos começar uma reunião, o doutor Luiz Felipe não pôde participar porque estava numa teleconferência com a Unimed Federação. Imagina a gente pensar que a federação ia se reunir por tele, né? Ou as próprias Unimedes, né? Reuniões de conselho, de diretoria, e as coisas realmente mudaram. E agora tu está aí, né? Fazendo televisita com um robô de telepresença para poder realmente entregar uma melhor experiência para os pacientes, né? Exatamente, porque o objetivo do Hospital Unimed sempre é proporcionar uma experiência positiva para as pessoas, né? E dessa forma contribuir, na medida do possível, com, então, tecnologia que auxilia muito nesse momento, né? Porque a gente está se utilizando dessas ferramentas porque acabam auxiliando e contribuindo na assistência. E a gente tem muito aí no Hospital da Unimed o nosso jeito de cuidar, né? Onde a gente busca sempre estar muito próximo, ser mais humano e especialista. São atributos aí da marca, mas que vêm com toda a força no nosso hospital. No nosso hospital, nós também pensamos em todos os detalhes, Salvador. Nos mínimos detalhes. Eu tô louco para visitar vocês aí. Quando eu chegar no Brasil, eu prometo que a primeira semana que estiver aí, eu vou visitar Erechim. Eu vou deixar uns dias anotar. Com vocês aí. Pode anotar que eu vou ir aí. Então, venha nos visitar, porque você não vai se arrepender. Eu tenho certeza do que nós estamos falando. A Unimed Erechim, por meio de todo um trabalho aí da nossa diretoria, né? Vem buscando, então, esse diferencial no nosso hospital, né? E a gente preconiza esse cuidado, então, desde a recepção do cliente, né? Pensando já no acolhimento, na forma como ele chega, pensando nesses detalhes. Quando ele chega, quando ele é acolhido, quando ele é encaminhado para os procedimentos, seja ele um procedimento cirúrgico ou mesmo uma internação clínica, né? O cuidado na prestação do atendimento, na assistência, né, Salvador? Os cuidados com a alimentação, os cuidados com o conforto, com a roupa, né, com a roupa de cama, todos esses detalhes que a gente visa aí. E, por fim, obviamente, com uma infraestrutura super adequada, né, contemplando todos os quesitos que visa aí as questões de segurança do paciente. E também o autocuidado, porque no nosso hospital a gente sempre estimula muito com que o paciente também possa fazer as coisas por si, né? Então, por ele mesmo. Então, a gente conta aí com persianas elétricas, a cama elétrica, essas questões que auxiliam muito no dia a dia, porque a gente também sabe que hoje em dia está muito difícil contar com cuidadores, né? Então, essa questão de tecnologia também contribui muito na acomodação do paciente. E eu gostaria de enfatizar, se tu me permitir, claro, também parabenizar as nossas equipes, Salvador. As equipes tanto médica quanto de enfermagem, de técnico de enfermagem, de apoio, porque as pessoas que trabalham no nosso hospital, eles passam por um treinamento muito intenso. Eles são capacitados, então, em questões técnicas, né? A gente passa por questões comportamentais e também espirituais, porque a gente acredita de que se as pessoas forem bem cuidadas enquanto colaboradores, provavelmente também elas vão fazer um trabalho diferenciado com os nossos clientes. Então, a Unimed cuida de quem cuida. É isso aí, né? Muito legal. Isso é muito importante nessa gestão hospitalar, assim como em todos os outros serviços que a gente tem. Tu sabe que me chamou a atenção essa coisa para quem não conhece muito do sistema Unimed, né? A Unimed, o sistema Unimed, ele fala muito de uma coisa chamada jeito de cuidar Unimed, né? E eu também tenho visto o sistema Unimed é muito grande, são mais de 300 cooperativas no Brasil todo, 320, se eu não me engano, algum número nessa ordem, né? Mas não são todas as Unimeds que têm isso muito forte, né? E me chamou a atenção quando a gente começou a fazer aquele nosso desenho da transformação digital, que a gente pediu para a Viviane e para a Rúbia, né, nos ajudarem na questão de metodologia de processos ali, como é que a gente ia
utilizar a metodologia ágil e desenhar aqueles projetos todos, a primeira coisa que elas trouxeram na figura foi bem grande, né? Trazer o ser Unimed e o jeito de cuidar no Unimed, né? Então, isso não foi uma coisa que foi imposta, não, veio um reflexo, né? Veio uma coisa super natural dela, né? E a gente consegue ver que isso é um valor de verdade para a organização, né? Para a Unimed Erechim, isso é muito relevante, né? Esse é o cuidado que, assim, o nosso presidente, o doutor Luiz Felipe, tem juntamente com toda a diretoria, né? Onde eles preconizam atender as necessidades nossas, enquanto colaboradores, eles valorizam o olhar, o cuidado, o conhecimento. Eles estimulam os treinamentos na nossa equipe para que a gente tenha condições de estar sempre pronto, de estar sempre com o melhor conhecimento na nossa equipe. Então, assim, a gente é muito grato à nossa diretoria porque eles nos proporcionam esse conhecimento, enfim, essa interface, e por entender de pessoas, e como eles são médicos, né, eles entendem que as pessoas precisam deste cuidado e que dessa forma eles também estarão mais engajados, provavelmente serão mais produtivos, né, e com certeza terão respostas ainda melhores. O nosso índice de satisfação, ele é muito alto. No hospital, o índice de satisfação é 100%. Imagina só, olha só. Que coisa fantástica, né? E na operadora, ele passa em torno de 97%, 98%. Então, os clientes, quando são atendidos nos nossos serviços próprios, nós conseguimos garantir assistência, excelência, né, e integralidade como um todo. De novo aí, né, o destaque da tua fala é a questão da liderança, né? Mais uma vez aparecendo forte aí um posicionamento da liderança, porque se a liderança não vê isso como valor e realmente não defende isso, a coisa não acontece, né? Não tenha dúvida que isso faz toda a diferença no dia a dia, né? Porque isso realmente faz com que essa engrenagem, esse sistema, que é o da Unimed Erechim, da qual nós estamos falando, faça e tenha um andamento completamente diferente, com um ritmo diferente, com uma tomada de decisão assertiva, sempre baseada em boas práticas de gestão, em governança, em princípios cooperativistas, né, contemplando sempre a gestão do risco, o compliance. Então, isso faz com que a nossa empresa tenha solidez, né, e sempre pensando naquele tripé: pessoas, processos e tecnologia. E colocando no centro de tudo isso as pessoas agora, com a pandemia, com as novas necessidades. Que legal. Show. Olha, sensacional. Muito legal, Miazari. Parabéns, olha. Eu tô vivendo com vocês vamos dizer assim, dois pilares, né? Eu estou trabalhando contigo direto nessa parte de transformação digital e a gente está evoluindo bastante nos nossos projetos, né? Conseguimos fazer essa validação nessa semana passada para a gente ir adiante e tal. Mas tem uma outra parte, assim, que a gente não está fazendo tanta interface, mas que eu tenho trabalhado muito com o grupo do Núcleo de Segurança do Paciente, né? Então, assim, com várias colegas daí, né? Com a Gisele, com a Analice, com a Cristina, com a Cristiane, enfim, tem uma turma grande que está trabalhando por trás disso, e é como tu disse, né? Não é só gente da assistência, tem gente do administrativo, tem gente da recepção, tem gente de tudo, todos eles trazem esse valor, né? E eu queria que tu fizesse um chamado, porque assim, um pouco da gente está conversando aqui hoje, tem duas coisas acontecendo essa semana aí que são bem importantes, né? Tem uma questão de treinamento que nós vamos fazer para todo mundo nessa tua linha de treinamento, e também tem uma ferramenta nova no pedaço aí que nós vamos começar a trabalhar essa semana, né? Então, vamos aproveitar os nossos 10 minutinhos finais aqui, vamos dar uma falada sobre isso com o pessoal. Ok, acho que vale a pena a gente ressaltar, né, Salvador, que nessa semana nós estamos aí em alusão à segurança do paciente, desenvolvendo a Semana de Segurança do Paciente. O Hospital Unimed está promovendo, né, juntamente com a Safety for Me, uma semana completamente inovadora, onde estarão sendo abordadas os objetivos, né, as metas estratégicas aí da Organização Mundial da Saúde. Isso aí. E serão desenvolvidos treinamentos online para todos os nossos colaboradores dos nossos serviços próprios,
a fim de aprimorar ainda mais essa cultura de segurança e disseminar e de fortalecer esse conhecimento, uma vez que a gente tem que estar sempre reciclando as pessoas, né? E na sexta-feira, inclusive, trabalhando as questões de notificação, de aprimoramento em relação a isso. Este apoio que a Safety for Me está nos dando, então, né, que aí tu pode me ajudar. Eu vou te ajudar, né? eu te ajudo. Sempre contribui com o olhar externo, né, com o alinhamento das práticas, eu acho que isso sempre agrega, e também com uma pegada de inovação, porque sempre nos auxilia, né, porque às vezes a gente tem aí um olhar que pode melhorar quando tem alguém aí, então, contribuindo com a expertise, com o conhecimento, enfim, né? Então, assim, eu vou te dar um depoimento agora, eu sei que as gurias devem estar conectadas, mas assim, quando a gente começou a trabalhar com o núcleo de segurança do Hospital da Unimed Erechim, foi muito bacana, porque assim, primeiro, né, já havia uma estrutura montada, já havia um núcleo em atividade, já havia a questão das notificações em andamento, havia uma preocupação em relação às questões de treinamento, já havia um plano de segurança do paciente, que a gente acabou, vamos dizer assim, complementando ele depois, mas, enfim, já havia uma estrutura de trabalho, isso foi muito fácil para a gente trazer alguma coisa de diferente, porque assim, já, sabe, a gente não teve que fazer como em alguns lugares que a gente vai, que a gente simplesmente começa do zero. A gente não começou do zero, a gente pegou um terreno super fértil e já com um trabalho em andamento, né? O que a gente agregou foi um pouquinho de metodologia em cima da nossa experiência de já ter implantado o núcleo de segurança em outros lugares e trazer algumas, enfim, ideias. Nem sempre as nossas ideias são as melhores, às vezes a gente aprende também com as implantações que a gente tem feito por aí, né? E isso culminou, então, na necessidade da gente fazer um treinamento. Eu disse, bom, estamos num momento de que treinamento agora é tudo online, né? Então, quem sabe, vamos nos desafiar e vamos fazer online, né? E aí nós tivemos uma experiência recente, que eu já tinha compartilhado contigo também, em Juiz de Fora, na Unimed Juiz de Fora, outros colegas dos sistemas, onde nós fizemos um treinamento durante a semana. Quando eu contei isso para as colegas, as gurias disseram na hora, toparam, compraram o projeto, já chamaram todo mundo, já chamaram a Diana da comunicação, te avisaram, já fizeram um rebuliço e já marcamos para essa semana. Então, fica uma chamada especial, gente, para todos os colaboradores aí da Unimed Erechim, dos serviços próprios, em especial do hospital. Nós vamos nos reunir, são pequenos drops, tá? Na terça, na quarta, aí na quinta-feira a gente vai pular, porque é feriado, então a gente se reúne na sexta, né? Então vão ser encontros de 20 a 30 minutos, vão ser bem... Não é ficar uma hora na frente, não, é 20 a 30 minutos. Vamos revisar todas as metas de segurança do Ministério da Saúde, da OMS, né? Vamos falar de 3 metas na terça-feira. Não sou eu que vai falar, isso é o legal. Quem vai falar são os colaboradores aí da Unimed Erechim, que estão por dentro, estão com todos os protocolos super afiados, né? A gente fez uma série de treinamentos aí, a galera tá 1000 aí, tá todo mundo pronto, né? Então, eu acho, Ali, até me ajuda, parece que saiu uma comunicação interna aí para os colaboradores, com link e tal. Foi assim, né? Saiu. Isso mesmo. E tá todo mundo super empolgado com esse treinamento, né? Porque, na verdade, esse também vai ser o primeiro treinamento de uma semana online para a Unimed Erechim, pós-pandemia. Porque até então os nossos treinamentos sempre foram presenciais. Presenciais, né? Presenciais. Então também tem uma questão de inovação com o treinamento de segurança do paciente, porque as pessoas também vão estar utilizando de uma plataforma diferente, de uma metodologia diferente. Então, nós estamos aí com uma nova experiência, além da semana, também a formatação do próprio treinamento. E foi legal que a gente já de cara chamou a Viviane para o processo e disse, Viviane, nós precisamos fazer horas complementares desses treinamentos. Aí ela não titubeou, ela disse, na hora, feito, como é que vamos fazer? Eu disse, não, vamos, quem sabe a gente vale horas e a gente faz lá no final. Gente, olha, importante lembrar vocês, hein? Na sexta-feira, eu sei que é feriadão, tem gente que vai fazer feriadão, mas dá para ver depois, vai estar gravado. Ou acessem do seu próprio telefone, da onde vocês estiverem, porque a gente vai mandar para vocês um questionário na sexta-feira com 10 perguntas. E essas 10 perguntas vão ser sobre as questões de segurança do paciente que nós vamos falar na terça, na quarta e na sexta-feira, né? Então, olha só, não é brincadeira, né?
Não pensem que vocês vão levar as horas de treinamento sem fazer o treinamento completo, né, Alessandra? Tem que Tem provinha caprichar. no final. Tem provinha no final aí, tem provinha no final. Na sexta-feira nós vamos fazer também duas coisas, né? Vamos falar, a Gisele vai me ajudar e nós vamos falar sobre o sistema de notificações, né? Tem toda uma maneira, uma dinâmica, né? Que o grupo organizou, tem os locais específicos, tem os formulários, nós vamos revisar isso tudo. E a gente vai fazer uma apresentação oficial, então, para todos os colaboradores da Unimed Erechim, do app, da plataforma Safety for Me, que é a nossa plataforma de segurança do paciente, reforçando o compromisso que a Unimed Erechim tem de dar voz aos seus pacientes, né? Então, assim, vocês já têm uma super avaliação do hospital, em torno de 100%, né? A operadora também é super bem avaliada, e agora nós queremos, inclusive, que essas avaliações, elas extrapolem as questões de segurança também, né? E também nós queremos 100%, né? A gente vai mostrar, o aplicativo também tem possibilidade do paciente ele se comunicar com o núcleo de segurança, enfim, tem bastante coisa para a gente ver durante essa semana e eu tô super feliz, tô mega motivado da gente fazer esse projeto junto. Nós idem aqui, a energia do pessoal hoje era assim contagiante, porque o pessoal já está falando da segurança do paciente, tem mimos, tem coisas, então a gente tem álcool gel, tem distribuição de um monte. Tem várias atividades dentro da operadora nessa semana, porque o hospital está promovendo, mas o engajamento, o envolvimento são de todos os colaboradores e é isso que enriquece o nosso trabalho, né, Salvador? Isso aí. Onde todo mundo se engaja e todo mundo em prol da questão da segurança do paciente, que para a Unimed é assim, algo primordial nessa relação. Fundamental, é isso aí. Fundamental. Ali, assim, ó, voou a nossa hora, tu viu? Viu? A gente Sim, foi falando, assim, a gente tem mais uns minutinhos antes que o Instagram nos derrube, né? Porque ele, literalmente, quando completa uma hora, ele nos derruba, né? Então, eu queria aproveitar esse minutinho final, primeiro para te agradecer, foi um super bate-papo aí, conhecemos um monte das coisas aí. Tô devendo a minha visita, né? Não, tá anotado, quando eu for ao Brasil, eu tenho que passar uns dias aí com vocês, né? Para poder compartilhar. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final aí para esses colaboradores todos da Unimed Erechim que estão te vendo e estão nos prestigiando hoje. Ok, com o maior orgulho. Na verdade, a minha mensagem final é fazer o link com o negócio da Unimed Erechim, Salvador. O negócio da Unimed Erechim é vida com qualidade e segurança. Esse é o negócio da Unimed Erechim. Então, assim, ó, nós buscamos de uma forma incessante a qualidade e a excelência, né? Nós somos, assim, obcecados por isso, porque nós primamos muito pela excelência aqui na Unimed Erechim, né? E o convite que eu faço para as pessoas é para que as pessoas, né, venham com a gente nessa jornada de capacitação nessa semana, que compartilhem o conhecimento, que nos tragam sempre sugestões. Eu acho que a gente está sempre aberto para ouvir, esse é o momento. A gente está sempre aí querendo também inovar. A Unimed Erechim tem isso, né, no core. Então, a gente quer sempre estar trazendo questões novas. E nós estamos aí de portas abertas, tanto para os colaboradores, quanto para os médicos cooperados, os prestadores, os fornecedores e a sociedade em geral. Nós estamos aqui, neste momento, para contribuir, auxiliar, agregar valor nesta jornada e nessa vida, né? Essa é a nossa mensagem, esse é o que eu queria dizer para vocês. Ali, muito obrigado. Eu queria deixar também um agradecimento especial ao Dr. Luiz Felipe, ao Dr. Alcides, ao Dr. Elcio, a todos vocês que de alguma forma estão validando o nosso trabalho, né? Então, enfim, nos proporcionando essa oportunidade da gente trabalhar junto aí, tá? Muito obrigado, pessoal. Nos encontramos amanhã, sem falta, 16 horas na plataforma Zoom. Quem não tem o link ainda, corre no RH, pede pro colega, tá todo mundo com o link na mão. Vamos falar de segurança e vamos fazer desse serviço da Unimed Erechim cada vez mais de excelência, tá bom? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Um grande abraço aí e até amanhã. Abraço, até. Tchau, tchau.